A FENATEMA apresenta Curso de Formação Política e Pensamento Político Brasileiro. Bom dia a todos. Hoje nós daremos continuidade ao curso com uma aula especial por conta da reposição em razão do programa que ficou atrasado. Nós temos hoje que repor esta aula. Então, semana passada nós viemos falando sobre o movimento sindical operário no Brasil até os anos 50. A princípio, a aula de hoje seria sobre a Liga Operária e o sindicalismo rural brasileiro e, por consequência, o golpe de 64. Essa aula, portanto, fica para a semana que vem, onde a gente dá continuidade à temática da história do sindicalismo brasileiro, né, até o presente momento. Hoje nós vamos falar de um tema da sociologia brasileira, que tem a ver com a questão do nosso comportamento enquanto brasileiros, portanto, é uma realidade da cultura brasileira, que tem uma relação direta com a história da colonização portuguesa, que são os traços das características morais e comportamentais dos brasileiros. Nós vamos falar hoje sobre o conceito de cordialidade, um tema que foi abordado pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda nos anos 30, em que ele buscava identificar a característica da personalidade do povo brasileiro com traços muito particulares, e ele vai buscar na pesquisa as raízes, né, das características que são típicas da nossa cultura. Para isso ele vai trazer um conceito da sociologia para explicar o comportamento da nossa realidade sociocultural, identificada como a cordialidade, ou o homem cordiz, cordialidade. Muitas vezes acabamos por compreender equivocadamente este conceito, né, de cordialidade como algo vinculado à simpatia, à gentileza. Na verdade, o conceito de cordialidade é muito mais do que isso, e hoje a gente vai buscar uma explicação dentro da sociologia a partir da análise de Sérgio Buarque de Holanda, né, que é o pesquisador que foi buscar na história ou no historicismo da colonização brasileira, né, os condicionantes particulares que vão definir a identificação ou a identidade nacional do povo brasileiro. É bom lembrar que no início da nossa república, especialmente já a partir do século XX, né, buscava-se um entendimento da natureza social e cultural do povo brasileiro. Havia claramente uma rejeição em identificar o povo como aquele de cor negra, mulata, né, de linhagem indígena, por conta de uma proposital, por conta de um proposital alinhamento aos valores ocidentais europeus, que ainda vigoravam muito fortemente na cultura das elites brasileiras. Não é à toa que depois da escravidão, do fim do período da escravidão, o governo brasileiro vai criar leis favorecendo a migração europeia para o Brasil, a princípio para substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada europeia, mais qualificada e claramente mais produtiva. Os dados mostram que entre o século XIX, por volta de 1870, 72, quando começa um fluxo maçante da imigração, né, europeia para o Brasil, até por volta de 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, né, nós tivemos um número superior a 1,5 milhão de pessoas que aqui vieram, né, na sua grande maioria italianos, que constituiu inclusive a base do sindicalismo brasileiro, que foi o momento, inclusive, que deu as condições de organização, de mobilização, inclusive ideologicamente falando, pela visão anarquista da organização sindical brasileira. E foi esse modelo sindical anárquico que vai estruturar, né, o processo da organização da luta operária no Brasil por melhores condições dos seus trabalhadores. Esse movimento ele está muito relacionado aos condicionantes históricos que o Brasil passava naquele momento.
né? Agora, quando a gente busca uma verdadeira identificação para sabermos quem é de fato o brasileiro, a gente tem que de fato buscar nos clássicos da sociologia. Eu posso dizer aqui que pelo menos 3 ou grandes clássicos são necessários e obrigatórios para que a gente possa compreender, através dessa literatura, a dimensão e a importância, né, do feito, entre os quais o próprio Sérgio Buarque de Holanda, né, o Vitor Nunes Leal, que é um autor que vai trabalhar a dimensão do coronelismo, do voto e da enxada, que é uma obra-prima do ponto de vista da análise da relação do poder local, né, vinculado aos chamados coronéis. Inclusive a gente vai falar sobre isso também. Do Gilberto Freire, que vai falar sobre a Casa Grande Senzala, em que grande parte da nossa cultura está muito vinculada a essa relação do mando, né, e dos desmandos pertinente ao modelo de organização produtiva, né, e mesmo familiar, né. Foi na Casa Grande Senzala em que se vai observar esses condicionantes típicos da nossa cultura e que se reproduz no processo do seu desenvolvimento. Isso eu digo no Império e depois no processo republicano, especialmente na Primeira República, e traz alguns traços característicos após a Primeira República aos dias atuais. Bom, a gente vai falar sobre a questão da cordialidade e do familismo amoral. Esses pressupostos, né, que condicionam a nossa identificação enquanto povo, enquanto, vamos dizer assim, nação, né, é parte de um dilema da nossa história e também da nossa a modernização, né, enquanto sociedade. Porque o que a gente observa nitidamente, né, é que as relações sociais no Brasil, elas estão muito vinculadas ao pessoalismo, né, ao familismo, que eu vou explicar o significado disso, mas basicamente estas relações que capacitam, né, as relações no trabalho, na família, na escola, enfim, na vida social de modo geral. Para que a gente possa entender o significado disso, é bom a gente compreender, né, como é que esse ethos, ou seja, como é que essa capacidade, né, moral, ela vai ser introduzida dentro dos nossos valores, né? Essa ideia do ethos cordial, do homem brasileiro como ser cordial. De modo geral, quando se fala do brasileiro, fala que o brasileiro é um ser cordial. E aí a gente associa a cordialidade com a simpatia, né? Aquela pessoa que mal conhece aquela outra pessoa e trata na primeira pessoa. Há uma relação quase íntima, mesmo sem conhecer aquela pessoa, e onde muitas vezes há uma confusão, né, nesta relação, porque você mistura os fazeres e os afazeres. O que eu quero dizer com isso é que deixa-se de lado, né, a educação e substitui-se pela cordialidade como forma de ganhar a empatia, né, do outro. Isso muitas vezes é um fator, né, prejudicial aos resultados, né, necessários para o desenvolvimento de uma sociedade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitas vezes, né, o fato de você substituir esse condicionante, né, racional, típico de uma sociedade racional capitalista, sobretudo, né, por algo que está vinculado ao pessoalismo, né, ao cordialismo, né, coloca em risco os próprios resultados. O que eu quero dizer com isso? Né? Que a ideia, basicamente, da cordialidade, ela ultrapassa a própria racionalidade. Ou seja, o Max Weber, um sociólogo alemão, trabalhou muito essa questão, dizia, por exemplo, que há sociedades, por exemplo, né, em que a característica do seu desenvolvimento se deu através de uma relação pessoal, né, onde o poder está muito relacionado à tradição, não à legalidade e não ao mérito, ou mesmo não à sua burocratização. Então, assim, o Brasil ele foi passando por mudanças na sua formação,
na medida em que as mudanças ocorrem na característica do desenvolvimento brasileiro, saindo da colônia, passando para o império, né, o que se vê claramente ali são traços, né, de uma personificação, né, daquele que detém o poder. Essa característica ela foi bastante importante para marcar com muita força, né, a concepção da cordialidade no Brasil. Quer dizer, você fala com o sujeito como se ele fosse um parente próximo, mal conhecendo, né, esse sujeito. Você usa, inclusive, a ideia do que o outro, né, por ter um poder, né, é importante se aproximar desta pessoa porque você espera um benefício, né, recebido em razão desta relação. A tradição brasileira mostra claramente, por exemplo, né, que os vícios da nossa política elas estão voltadas a essa construção da identidade nacional. Por exemplo, a característica da nossa cordialidade invoca a ideia de que para você conquistar ou conseguir algo, você precisa ter bons relacionamentos. Para você conseguir bons empregos, é preciso você ter bons relacionamentos. Para você conseguir algo, é preciso você ter alguém conhecido que possa, de alguma maneira, encaminhar as coisas para você, né? Ou seja, se espera muito mais o favor do que o resultado. Você pode buscar o resultado, mas através das relações de amizade, de favores ou de trocas, que isso também pode ocorrer numa sociedade tipicamente tradicional e não racional legal, como Weber diria, né? O que eu quero dizer com isso é que fica evidente que as características da cordialidade brasileira, elas trazem tipicamente uma situação, né, muito própria da nossa cultura. O Brasil ele tem uma marca muito peculiar da cultura ibérica, por ser exatamente colônia, ou por ter sido colônia portuguesa, né? E os portugueses eles tinham essas características apontadas aqui inicialmente e que eles trazem para o Brasil, né, no processo de construção, né, da colônia brasileira, né, e isso se transfere depois dentro do próprio processo de mudança que irá ocorrer dentro desses processos já dito aqui, ou seja, da colônia para o império, do império para a república e assim por diante. Não é fácil a gente imaginar que, apesar disso ser sabido que é prejudicial ao próprio desenvolvimento do país, porque realmente traz atrasos, né, que isso ainda permaneça vivo, né, na memória, nos hábitos e também no cotidiano da sociedade de modo geral. O Sérgio Buarque de Holanda ele vai trazer características para identificar esse conceito. Então ele vai falar o seguinte: trata-se, portanto, a ideia da cordialidade, da cultura ela na verdade ela tem uma ideia, vamos dizer assim, que ele está falando de sobranceria, né? Ou seja, na qual cada um tenha que elevar-se diante dos demais, demonstrando independência, prestígio e superioridade. Numa relação em que a sociedade ela se baseia exatamente dentro desses preceitos, né, da cordialidade, o prestígio é algo muito marcante na sociedade brasileira. O prestígio ele tem um fator preponderantemente de adquirir, por exemplo, privilégios numa sociedade. O Brasil tem uma série de dificuldades, vamos dizer assim, de construir, vamos dizer assim, uma ideia de direito, né, em que esse direito seja visto como uma construção nacional coletiva. Eu sempre digo que no Brasil luta-se por direito, mas quando se conquista, o que se busca depois é privilégios, né? Eu vejo um exemplo clássico, por exemplo, de pessoas que acabam tendo sucesso profissional ou mesmo financeiro, econômico, e ao conquistar esse sucesso, né, não vou entrar no mérito se foi merecedor ou não, mas a ideia básica é assim: quando as pessoas alcançam esse sucesso, elas imediatamente vão buscar o quê? Uma diferenciação, né? Elas vão buscar privilégios. Claro que a ideia basicamente é constituir uma superioridade a partir da ideia de que ela tem uma posição social,
acima do outro, por exemplo, né? Ou seja, numa sociedade racional legal, como diria o Weber, né, não importa qual é o cargo que você ocupe. Numa sociedade em que todos são iguais perante a lei, mesmo que você tenha um cargo ou você tenha uma condição econômica superior a outra pessoa, isso não dá a você o direito de constituir privilégios caso você, por exemplo, cometa um crime, caso você, por exemplo, precise utilizar o serviço público ou mesmo, né, caso você tenha, vamos dizer assim, uma situação em que você solicite o serviço público. Então a gente vê, por exemplo, que no Brasil é só olhar para a situação das periferias brasileiras, né, para ver como o poder público trata a população da periferia, como a sociedade ela própria marginaliza, né, mas especialmente o poder público, como o poder público trata a sociedade da periferia e como o mesmo poder público trata, por exemplo, a sociedade, vamos dizer assim, dos bairros mais centrais, ou seja, dos bairros de classe média, especialmente. Na verdade, o que a gente sabe é que há, de fato, um tratamento diferenciado, né? E esse tratamento diferenciado ocorre exatamente porque, mesmo que você não diga, você não, vamos dizer assim, não coloque isso como uma verdade, é legitimado pela própria ação do Estado quando diferencia o tratamento dado a uma determinada coletividade em detrimento de outra coletividade, a uma classe, a uma camada social em detrimento de outra camada social. A sociedade ela fica hierarquizada em decorrência das condições estruturantes, ou seja, ela é definida, ou seja, a preferência, a superioridade, o prestígio ou a forma como ela é tratada, ela se dá em razão exatamente dessa hierarquização. E a hierarquização ela ocorre por condicionantes econômicos, condicionantes sociais, condicionantes culturais, condicionantes políticos. Basicamente, são esses condicionantes que determinam a chamada hierarquização da forma como o Estado trata, como o Estado vê, né, a relação com a sociedade. Por mais que se negue isso, na prática a gente vê isso constantemente acontecendo, né? Voltando a essa questão, demonstrando nitidamente que o conceito de cordialidade confunde a base social porque ela esconde vícios da nossa cultura, né? E a gente vai falar disso daqui a pouco, vou dar exemplos inclusive para mostrar o quanto isso é verdadeiro, né? Como isso pode levar a uma percepção equivocada e isto impedindo, por exemplo, de se enfrentar um grande drama e um grande problema brasileiro. Vou dar um exemplo clássico, a violência no Brasil. Tem-se o hábito de falar, por exemplo, que o brasileiro é cordial, que o brasileiro é pacífico. Bom, primeiro que pacificidade e cordialidade são coisas diferentes. Não tem a ver uma coisa com a outra, né? E aí a gente precisa entender de fato o que é o homem cordial e o que é a ideia de um homem pacífico. Bom, uma sociedade que tem um índice alarmante de 60 mil homicídios por ano, mais de 50 mil mortes no trânsito e outros tipos de fatalidade provocada exatamente pela violência da sociedade, de forma direta ou indireta, você não pode dizer que a sociedade brasileira de fato é uma sociedade pacífica, né? A gente precisa entender que esta relação ela é exatamente ocultada por esse sentimento de que o brasileiro é cordial por natureza e que tudo isso, né, alimenta a ideia de que o homem brasileiro ele é um ser pacífico, que ele é um ser gentil, né, e receptivo. Na verdade, o que ocorre é que esses enfrentamentos, né, falando conceitualmente essas posições, só será possível se perceber num confronto. Vou dar um exemplo clássico, né? A ideia, por exemplo, de que o brasileiro ele não se manifesta quando ele, por exemplo, se sente atingido por, vamos dizer assim, uma comoção coletiva,
né, uma greve ou uma passeata ou algo parecido. Não, na verdade a gente sabe que o brasileiro ele tem sim um espírito ativo e proativo nesse sentido, e que a ideia de cordialidade ela não pode ser colocada como impedimento de aceitar tudo aquilo que lhe impõe, né? O homem cordial ele está vinculado nitidamente a um propósito de interesse pessoal. O homem educado é aquele que reconhece na lei o limite da ação humana, né? Eu sempre digo assim, para a gente poder entender com muita clareza assim, a diferença entre o homem cordial, o homem educado e o homem gentil, dando um exemplo muito simples do cotidiano, como por exemplo, uma situação onde a pessoa esteja dentro de um transporte urbano coletivo, um ônibus, né? Então imagine o seguinte, você é uma pessoa idosa e tem preferência, segundo a legislação, em assentos exclusivos, né, em transportes coletivos. Pois bem, imaginando que uma senhora dos seus 70 anos entre no coletivo e lá naquele assento onde deveria ser reservado a ela, né, tenha um jovem. Ora, essa situação, né, pode mostrar o quê? Que se tem alguém ocupando aquele assento e entra uma pessoa que tem por direito o assento, né, porque a lei diz isso, na verdade, esse jovem ele não pode esperar que o outro veja a sua saída daquele banco para dar lugar à senhora como um favor. Não, é uma obrigação, é um dever, né? É um dever, porque é um direito da pessoa ter aquele assento como uma exclusividade. Então, nesse sentido, ele não está sendo cordial. Na verdade, ele está sendo educado, porque ele está obedecendo uma norma, uma lei. Vamos imaginar uma outra situação, onde esse mesmo jovem esteja sentado num banco onde não é reservado a tal pessoa. Pois bem, vamos imaginar que todos os bancos para aquela pessoa idosa também estejam ocupados por outras pessoas idosas. Então, na questão da paridade, da igualdade, ali não há preferência, né? A preferência de quem chegar primeiro. Bom, nesse caso, o jovem, ao levantar, veja só, ao levantar do banco e dar lugar àquela senhora, ele, na verdade, ele está sendo gentil, porque ele não tem obrigação, mas por gentileza ele o faz, como deve ser feito, de fato, né? Mas é uma atitude gentil. Se por acaso ele não saísse, né, ele não estaria descumprindo, ele também não estaria sendo mal educado, porque o conceito de educação está associado exatamente a esta relação do cumprimento à norma, à regra, né, à lei. Então aí, o que a gente pode entender? Que a cordialidade não tem nada a ver com gentileza, nem com educação, né? A cordialidade poderia ser entendida da seguinte forma: a pessoa, vamos imaginar uma situação idêntica, né? A pessoa está sentada no banco, aonde também não é reservado a pessoas como idoso, por exemplo, mas vendo aquela pessoa idosa, ele vai ceder o lugar àquela pessoa, mas não com o intuito de ser gentil, mas com o intuito de receber algo em troca, mesmo que seja um agradecimento, um favor, né? Um muito obrigado. Na verdade, a ideia do homem cordial é aquele que dá alguma coisa esperando algo em troca. É esta relação de troca que faz com que as relações se tornem pessoais. Por exemplo, ao dar lugar a essa pessoa idosa, ele vai se sentir, por exemplo, no direito de conversar com essa pessoa, de querer saber quem é essa pessoa ou algo parecido. Claro que em outra situação também pode acontecer a mesma coisa, mas de modo geral a gente vê nitidamente como é que essa assertiva ela vai ocorrer, né? Então, o que a gente pode observar? Que a ideia do homem cordial é aquele que realmente faz algo sempre esperando algo em troca, né? Vou dar outro exemplo muito comum que a gente vê dentro de uma sociedade tipicamente cordial. As relações no trabalho. Vou dar um exemplo comum. Imaginando uma pessoa que no local de trabalho ela tenha lá um ambiente de muitas outras pessoas, onde a maior preocupação desta pessoa não é ser produtiva ou mesmo capaz de desenvolver e desempenhar sua função como é determinado, né, nas suas atribuições. Muito mais interessante para ele é ganhar a simpatia dos colegas, é ser querido pelos colegas. Ou seja, o homem cordial é aquele que espera muito mais o reconhecimento pela simpatia do que pela qualidade do trabalho prestado, da eficiência do trabalho prestado. Então essa construção, né, ela objetivamente ela vai trazer um conceito pragmático.
Ou seja, o homem cordial, como ele faz algo esperando algo em troca, né? Conquistar a simpatia do outro, conquistar, por exemplo, o favor do outro, né? Isso permite a ele, por exemplo, em algum momento, cobrar esta relação pessoal. Né? Isso pode, inclusive, fazer com que os resultados sejam colocados em riscos. Por exemplo, quando você presta favor a alguém, quando você busca um emprego para aquela pessoa. Ao buscar um emprego para a pessoa, você pode qualificá-la pelo currículo, né? Pela capacidade técnica profissional que ele desempenha, não tem nenhum problema. Né? Porque imaginando que a empresa, a organização, a instituição esteja precisando daquele profissional e você estando lá dentro, você pode fazer o link, né? O intercâmbio. Aí você apresenta um amigo, por exemplo, dentro, é claro, das características exigidas para ocupar aquela função. Então você leva o currículo de um amigo exatamente para facilitar esta relação. Até aí tudo bem, esta é uma relação absolutamente normal, né, entre as relações sociais. O problema é que quando você o faz, tendo a ideia claramente de que aquela pessoa ela não está qualificada para o cargo, mas você o faz da mesma forma apenas para fazer um favor a um amigo, esta é uma relação de cordialidade. Ou seja, o objetivo claramente aí é você construir uma relação de favores. Agora imaginem essa situação lá no século XIX, por exemplo, aonde as relações basicamente se davam através dos mandos, né, sobretudo dos coronéis, aonde os favores eram definidos exatamente pela obediência. Que é uma das características do coronelismo, é a relação de obediência e fidelidade. Aquele que obedecia e era fiel ao coronel tinha todos os favores do poder que o coronel possuía, inclusive do Estado. Mas aquele que se posicionava contra, em razão de crenças, valores, moral, ética ou algo parecido, certamente teria muita dificuldade de conviver naquele ambiente, exatamente porque o poder daquele que manda ele é determinante para impedir o seu desenvolvimento ou mesmo a tua própria liberdade. Ou seja, essa característica também é pertinente ao mundo da cordialidade. Então, assim, vou dar outro exemplo. Uma prática comum, especialmente ali na Primeira República, entre o final do século XIX e século XX, era o chamado familismo. O que é essa ideia do familismo? O familismo vem da onde? Pois bem, o coronel, de modo geral, ele tinha uma relação muito centralizadora do poder em suas localidades. Então ele precisava, de fato, ter um controle territorial para lhe garantir o domínio e, é claro, o próprio poder. Então ele construía uma rede de afiliados e esses afiliados eles deviam obediência ou mantinham obediência e fidelidade ao coronel. Por outro lado, aquela fidelidade era recompensada com favores do mesmo ou do Estado. Por quê? Porque os coronéis, eles mantinham um controle sobre o aparelho, sobre a administração pública, que era uma forma que os governadores, para serem eleitos, trocavam como favores com os coronéis. Os coronéis garantiam os votos, que a gente chamava voto de cabresto, e em troca desses votos dado aos candidatos aos governos, as chamadas presidências estaduais, na época era assim que se chamava, esses coronéis eles tinham como troca o poder de mando dentro dessa localidade. E aí se construía esse conceito de família. O familismo vem daí, ou seja, é uma marca típica de uma sociedade com características patriarcais, aquilo que o Gilberto Freire já trazia na sua grande obra, Casa Grande Senzala, ou seja, é o grande patriarca, o grande senhor, que constrói o engenho e depois a grande casa senzala. Isso se estende também quando o desenvolvimento do país ele vai criando outras formas na estrutura socioeconômica. Então este coronel ele é o senhor, ele é o patriarca. Então tudo ele olha, tudo ele vê. Todos aqueles que estão em torno dele e que lhe devem obediência e o fazem com lealdade, terá os favores. Não é à toa que ser afiliado de um coronel era a garantia certa de bons empregos na administração pública ou mesmo
em outras áreas que pudessem ser influenciadas pelo coronel. O conceito, né, vem daí, ou seja, o Brasil ele é construído a partir desse instrumento, né, de relação, de relacionamento personalístico, né, porque é a personalidade, é a pessoa, é a primeira pessoa que importa. Fulano, ciclano, beltrano, quer dizer, todos consagrando, é claro, uma teia, uma rede social de uma vida na sociedade, né, onde o eixo articulador é a obediência ao patriarca, né, e como consequência disso, né, a transferência de parte do excedente do Estado para aqueles que ocupavam a administração pública, né. Não é à toa que grande parte da riqueza das famílias, né, brasileiras naquela época eram feitas através do excedente do Estado. O excedente do Estado quer dizer o seguinte, né, aquilo que é extraído do Estado como forma de salário, né, como benefício adquirido em razão do seu posto, condicionava ou criava condições, né, econômicas e sociais para que aquela pessoa pudesse, de fato, né, ter uma vida economicamente satisfatória. E essa camada da classe média ela vai se construindo dentro, claro, desse excedente do Estado, né? O Sérgio Buarque de Holanda ele vai definir a sociedade, né, brasileira marcada profundamente, né, por esta vinculação da pessoalidade e da obediência e, consequentemente, da centralização do poder na mão do patriarca, né? Essa obediência ela tem um caráter eminentemente da reprodução do próprio poder local, né? Havia também o conceito do espírito da fidalguia. O que significa esse espírito da fidalguia, né? É claro que isso vem da cultura ibérica, da cultura portuguesa, que orientou toda a nossa colonização ao longo dos quase 300 anos. Isso vai se reproduzir depois também no chamado período do Império e talvez com menos intensidade, mas com características muito próximas ali no período da Primeira República, né? Mas o conceito está associado, né, basicamente, vamos dizer assim, a esse modelo, né, da recompensa, né? Ou seja, a conduta baseada que eles chamam na adaptação às condições vigentes, de maneira sempre a obter a recompensa. Ou seja, quando a gente fala que o homem ou que o brasileiro ele tem características, como diria o Sérgio Buarque de Holanda, né, de um homem cordial, ele está querendo dizer exatamente isso. Quer dizer, o homem ele transfere a relação privada para o público e o público para o privado. Daí, inclusive, veio a ideia do patrimonialismo, né, que é uma palavra que muito se fala nos dias de hoje, exatamente porque, dando um exemplo clássico sobre isso, né, no patrimonialismo, por exemplo, que é um outro, vamos dizer assim, um outro viés, né, da cordialidade do homem brasileiro, é uma ideia somática, né, e também, né, histórica da ideia de apropriação daquilo que é público pelo privado. Naturalmente, isso já começa lá nas Seis Marias, depois isso se reproduz também em outras formas de ocupação, né, das terras brasileiras, enfim, da própria estrutura oligárquica rural brasileira, né, do latifúndio brasileiro, né, que define características muito singulares desse modelo patriarcal coronelista brasileiro também, né. Mas o patrimônio, o nome patrimonialismo vem do termo patrimônio, mas está associado à instituição do patrimônio público como instituição privada. Ou seja, aqueles que chegavam ao poder, ao chamado poder público, né, através, é claro, do poder local, do poder privado, ele, ao chegar no poder público, ele tomava de assalto o poder público como se fosse um poder privado, um poder dele, um poder da pessoa. Ele pessoaliza aquilo que é público. Vou dar um exemplo clássico, muito claro hoje na cultura política brasileira, né? Imaginando um prefeito, ao ser eleito, e ele é eleito dentro de um processo democrático para ocupar o cargo durante um período do seu mandato. Ele tem atribuições, deveres, obrigações e tem também poderes, dentro de limites constitucionais, de acordo com a lei e da abrangência do seu cargo. Pois bem, há hoje ainda, né,
acontecimentos que evidenciam a ideia de que o patrimonialismo ainda faz parte da nossa cultura tradicional. Aquilo que foi muito presente no século XIX, na Primeira República Brasileira, né? Ou seja, o mandatário do poder, o prefeito, ele entra na gestão e ele começa a agir, ele começa a governar como se a gestão fosse da sua empresa. Não no sentido positivo, porque a questão não é essa. Ou seja, ele toma para si a propriedade pública como se fosse privada, né? Ou seja, ele faz uma extensão do público como se fosse uma empresa ou sua casa. Então ele confunde aquilo que é público daquilo que é privado. Isso é muito simples, a gente vê isso no cotidiano, quando você, por exemplo, usa carros oficiais, né, para atividades pessoais, particulares, quando você usa a estrutura da máquina pública para os seus interesses privados, ou seja, tudo aquilo que está relacionado a essa dinâmica, vamos dizer assim, né, do uso da máquina, do uso da estrutura pública em benefício próprio, é patrimonialista, né? E esse é um dos grandes problemas do nosso país, infelizmente, né? A gente vê isso, inclusive, no legislativo municipal, no legislativo estadual e principalmente no legislativo federal, né? Há casos que são recorrentes de parlamentares que usam ou abusam, né, da estrutura do seu poder em benefício próprio, colocando em prejuízo o erário público, colocando em prejuízo, né, o dinheiro da coletividade. Outra questão, no modelo patrimonialista falta transparência. Aí a gente volta a Max Weber, quando Weber dizia: uma sociedade racional legal, ela se ocupa da transparência como uma exigência fundamental. O que eu quero dizer com isso? Aonde veio, né, ou por onde veio esse processo? Pelo capitalismo. O capitalismo obrigou as relações serem mais transparentes e eficientes, com objetividade, e outra coisa, ela não tem pessoalidade, que é característico do modelo, vamos dizer assim, de cordialidade, né? A característica do modelo racional legal, trazido por Max Weber, é exatamente a impessoalidade, a racionalidade, a eficiência, a objetividade e exatamente o que, né? A gente coloca de uma maneira muito clara, né, a busca pelo melhor resultado, pensando que o resultado ele deva ser um resultado coletivo, porque está se falando da esfera pública, né? Quando o gestor, quando o funcionário, né, do poder público, ele toma para si aquilo que deveria ser do coletivo, além de ele poder estar cometendo um crime, ele está praticando, né, atos típicos do modelo patrimonial. Mas você pode ver, por exemplo, o patrimonialismo em situações muito simples, né? Por exemplo, quando você vê um parlamentar utilizando um avião que deveria ser usado apenas em ocasião, né, vamos dizer assim, muito específico, para ele poder utilizar aquela aeronave, né? Seja ele um ministro, seja ele um senador, né? Pode parecer pouco. Eu vou dar um caso muito interessante que aconteceu na Alemanha. Como a gente faz essas observações, é bom a gente comparar. A então primeira-ministra, a chanceler Angela Merkel, né, chanceler alemã, e ela costumeiramente, todo ano ela tira 15 dias de férias e ela costuma ir para o mesmo lugar, ela vai para uma região de montanhas, onde parece que ela tem uma casa, né? E a cada ano ela tira aí 15 dias para descansar nesse lugar. Ela é casada, o marido dela é um professor universitário, e foi feita uma pergunta para ela numa situação muito curiosa, porque assim, ela foi num avião militar da Alemanha, porque ela é chefe de Estado, naturalmente ela tem que ter o privilégio, a proteção, porque afinal de contas ela é uma figura pública, né? E o marido dela foi de trem, pagando com a própria passagem. Aí perguntaram para ela: mas por que ele não foi junto? Ela falou: olha, é muito simples, eu sou, né, o Estado, ele não, ele é um cidadão, eu represento o Estado, então a lei me faculta.
o meu marido, ele é um cidadão como qualquer outro, no sentido claro de dizer, olha, a gente não pode usar a estrutura do Estado em favor deste ou daquele, né? Agora, eu fico imaginando se essa situação seria possível no Brasil. Claro que isso, né, é quase que impossível, porque costumeiramente a gente exatamente tem exemplos distintos, exemplos ao contrário, né? Então, essa questão da transparência é algo muito vinculado ao modelo racional legal, né, trazido pelo Max Weber, baseado na ideia de que a autoridade ela é reconhecidamente legítima, porque há um conjunto de regras e normas que foi criada exatamente para entender que aquela pessoa, ao assumir aquele posto, aquele cargo, ela está capacitada para exercer tal função. A partir daquele momento, então, ela está coberta de normas e leis que dê a ela a possibilidade de exercer sua função. É o caso de um magistrado e outros que precisam ter o poder, né, da lei ao seu favor, no sentido de julgar, de fazer aquilo que o magistrado precisa fazer, né? Mas esse processo no Brasil, né, diferentemente, não houve. Muito pelo contrário. O que nós tivemos no Brasil foi um processo inverso. A nossa estrutura de poder ela foi baseada na tradição. E a tradição, ela não usa a racionalidade ou ela não usa a impessoalidade. A tradição usa a irracionalidade e a, vamos dizer, subjetividade, a pessoalidade, né? É a pessoalidade. Então, é a pessoa, não é o currículo da pessoa, né? Então, a relação é uma relação sempre pessoal, né? É uma relação sempre pessoal. E é claro que essas características, elas vão sendo tomadas como uma prática do cotidiano, né? E que vai se reproduzindo na cultura brasileira. E aí a gente vê isso nas relações familiares, nas relações educacionais, na própria escola, no emprego, né? Nas atividades, por exemplo, públicas, políticas e assim por diante, né? Portanto, esse modelo, né, patriarcal é uma simbologia típica de uma sociedade tradicional legal como a brasileira, que foi criada dentro de uma estrutura, né, vamos dizer assim, de promover privilégios numa sociedade em que uma minoria tem privilégios em detrimento de uma maioria que sustenta esse privilégio. A gente vê inclusive isso quando a gente fica assustado quando vem notícias, por exemplo, de que funcionário público recebe 100, 200, 300, 400 mil reais, não estou exagerando não, né? Há casos, por exemplo, aí de desembargadores que recebeu um salário no mês retrasado de 600 mil reais. Né? Claro que isso aí envolve jetons, algo, né, do passado que se acumulou, mas não importa, né? Por aí a gente percebe que há uma elite nesse sentido que tem o privilégio de ter, né, vamos dizer assim, essa extensão do Estado como forma de lidar, né, as garantias de uma cidadania que vai muito além da cidadania de um cidadão comum, né? Então, nesse sentido, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma relação de conflito permanente, né? Imagine essa relação no campo. Não é à toa, por exemplo, que as chamadas ligas camponesas, que a gente vai falar disso na aula que vem, a partir dos anos 50, né, elas vão se tornar uma grande preocupação para o Estado brasileiro. Porque, sem dúvida alguma, por exemplo, o modelo sindical brasileiro ele vai se desenvolver nas cidades, né? Aliás, a legislação brasileira é toda criada para a garantia e a proteção do trabalhador urbano. Primeiro setorizado, depois, né, urbano. E é claro, o trabalhador rural ele vai ficar distante desta realidade, porque ele é visto como um sujeito, né, que não tem os privilégios que deveria ter, mas que um trabalhador urbano teria, por ter uma cobertura de uma CLT, por exemplo, de 1943, e que um trabalhador rural não teria, né? Então, na verdade, o que você vai ter? Um agravamento do problema social, né, que foi duro, marcante na história da nossa questão agrária brasileira, e que estabeleceu, de fato, um grande conflito da terra,
né? Foi importante porque mostrava ali claramente o problema dramático do latifúndio, né? E o problema dramático, né? Do resultado de um modelo latifundiário que privilegiava, né? Determinados grupos da elite oligárquica rural, né? Em detrimento de uma massa, de uma coletividade de trabalhadores que viviam na miséria absoluta, né? E as relações eram relações de poder e de mando, de obediência, né? Também era uma relação de medo, era uma relação de ameaças, né? E muitas vezes cumpridas, com mortes a mando dos coronéis, a mando dos mandatários da terra, né? Inclusive com lideranças que supostamente começaram ali movimentos reivindicatórios de organização operária, de organização campesina, enfim, né? A gente vai falar sobre isso na aula que vem, a gente vai então relacionar esses links, né? Para transpor essa ideia entre o público e o privado, né? Eu acho que cabe até aqui destacar, a gente lê na íntegra aqui, o que está dizendo aqui o slide. Diz assim, o cenário rural. Características patriarcais e tradicionalismo. Proprietários baseados em laços afetivos e emocionais privados. A dimensão da vida pública. Ou seja, esses laços afetivos e emocionais privados eram os laços de familismo. Não familismo de sangue, mas um familismo de relacionamento, de vínculo de relacionamento, né? Não consanguíneo, mas social. A construção desses laços afetivos é o que permitia, né, o senhor, o patriarca, o proprietário, o latifundiário, construir a dimensão pública em torno dessa geografia, desse espaço, né? E é claro, o Estado aí vai seguir uma lógica particularista e clientelista imposta a partir do mundo rural. Que esse modelo que traz uma série de outros problemas, que é o modelo do clientelismo brasileiro, né? Esse modelo, aliás, ele foi muito propagado a partir da República porque era preciso haver uma troca entre os candidatos e o senhor da terra, que controlava o voto. É bom lembrar que naquela época, no século XIX e no século XX, a população era uma população eminentemente rural, né? O controle do voto era feito, portanto, pelo dono da terra. Naturalmente, havia ali uma relação de troca, havia uma difusão de troca para que esta troca construísse, né, algo objetivo do ponto de vista aos interesses do senhor da terra e, é claro, aqueles que estavam ali buscando voto, né, pelo controle do senhor da terra, através do cabresto. Cria-se, portanto, uma relação clientelista, né? Ou seja, você tem um cliente, você troca relacionamento com esse cliente, sempre buscando interesses pessoais, nunca interesses coletivos e públicos, né? O patriarcado rural, de fato, ele vai estabelecer, né, um tipo de domínio que vai transpor o poder público, né? Porque ele introjeta no conceito privado, né, esses valores que deveriam ser públicos, mas que passam a ser domínio do privado, né? Porque estão baseados exatamente em laços afetivos e, é claro, relações pessoais, portanto, avessas, ou seja, contrárias a qualquer tipo de abstração por meio de normas racionais, né, e impessoais, que é típica de uma sociedade racional que não se viu no Brasil. Aliás, um dos grandes problemas do nosso sistema econômico brasileiro, né, até o início dos anos 30, era exatamente que o capitalismo aqui ainda não existia na concepção mais, vamos dizer assim, na concepção mais bruta, né, do conceito de capitalismo, desta coisa de buscar o lucro pela objetividade, pela impessoalidade, pela racionalidade, ou seja, como traço característico dos países como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos e outros que adotaram o capitalismo, né, como uma forma de desenvolvimento. O capitalismo no Brasil, ele vai se desenvolver a partir também dos favores do Estado, que é outra característica do nosso modelo patrimonial, né? E isso, claro, foi um processo que se começa, vamos dizer assim, que começou lá por volta do final do século XVIII, início do século XIX, se estende ao longo do século XIX, ela se propaga no processo da construção da nossa República e quem tenta desconstruir esse modelo é o Vargas, a partir das reformas feitas via decretos em 1931 em diante. Ou seja, o que o Vargas buscava claramente ali era estancar, né, este processo, especialmente por querer enfrentar, né, esse modelo oligárquico atrasado existente no Brasil através de uma forma mais racional,
tudo bem controlada pelo Estado a partir de uma estrutura centralizadora, mas diferente daquela que se via na Primeira República, né? E a partir daí, claro, você tem uma outra configuração, né, do Estado. É bom lembrar que o Vargas, por exemplo, vai criar um instituto, né, para estudar essas relações sociais, e também vai criar o DASP, né, o Departamento de Administração do Serviço Público. O que ele quer, na verdade? Ele quer controlar a administração pública e também criar uma legislação muito clara e específica para a carreira pública, que era um problema do modelo anterior, ou seja, do sistema patrimonial, do sistema, né, de cordialidade. Ou seja, o modelo era um modelo basicamente de favores e de troca. O resultado não se via claramente, porque se buscava não o resultado, se buscava os favores. Claramente não havia racionalidade e muito menos a impessoalidade. E é a partir daí que a gente vai começar a ter, né, significativas mudanças, né, na estrutura social da nossa identidade. Então a gente pode até inclusive trazer categoricamente a ideia de que a partir de Vargas nós veremos, portanto, uma outra configuração, ou pelo menos o início de uma nova configuração, né, para romper com o modelo existente já desde a época do Império. Aliás, mesmo antes, né, mas sobretudo na época imperial, né? E aí é claro que o que se busca a partir de Vargas é exatamente transferir para o Estado a sua centralidade decisória e, naturalmente, né, a condução de uma nova forma de organização social, política e econômica que terá um enorme impacto no sistema, né, de legitimação ou de legitimidade do poder no Brasil. Esse processo, ele não acaba da noite para o dia, é um processo que se estende, né, ao longo dos anos 40, dos anos 50, sobretudo até o período do golpe de 64, mas vai se observando claramente uma diminuição desse modelo clássico, né, do patrimonialismo, né, como traço da nossa estrutura social e econômica. Mas, ainda assim, o conceito de cordialidade, ele permanece vivo dentro das relações afetivas, das relações sociais ou mesmo das relações de trabalho. Ou seja, conceituar cordialidade é exatamente entender a expressão legítima de um fundo emotivo extremamente transbordante na nossa realidade social, né? Então, assim, a síntese da herança colonial e do domínio do patriarcado rural foi dominado pela cordialidade, e isso foi transferido para a relação também urbana, né? Por incrível que pareça, porque a urbanidade ela exigia uma característica mais objetiva, mais racional, porque a urbanidade ela está levando a um processo, né, de legalidade, de racionalidade, né, aonde o processo objetivamente tem que haver para dar melhores resultados. Você não tem mais o privilégio de um segmento, você cria as condições para que vários segmentos possam se desenvolver em forma de competição, né? É esta competitividade dentro do caráter urbano que vai trazer uma nova leitura sobre esse processo, né, do cordialismo, que tem muito a ver com o pessoalismo, com as transferências de favores e a espera de algo que você deu em troca, né? Eu acho que a gente pode entender a partir daí, né, como é que isso vai se dinamizar nesse processo da nossa história brasileira. A gente para agora uns 10, 15 minutos para o intervalo e depois eu retomo, né, com o trabalho hoje. Está relacionado à ideia da cordialidade, do patriarcalismo e dos vícios brasileiros que a gente tão comumente a gente acaba enxergando no dia a dia em nossas vidas, porque isso é da nossa cultura, é da nossa realidade político-social, cultural e também, claro, histórica. Em seguida daquilo que a gente já apontou, por conta do conceito da chamada herança colonial que introduz no Brasil esse sentimento esse sentimento da pessoalidade como uma das grandes contribuições para a cordialidade no sentido amplo da palavra, né, transborda dentro de uma
riqueza cultural, negativamente falando, e que se observa em quase todas as regiões do Brasil, especialmente nas regiões onde o predomínio da Casa Grande Senzala e da grande oligarquia rural foi marcado. Eu estou falando basicamente da região nordeste brasileira, mas isso não quer dizer que outras regiões, sobretudo regiões do centro-sul, isso também não tivesse acontecido. Claramente, em razão das próprias características regionais, climáticas, geográficas, mas especialmente pelo tipo de economia, a região centro-sul ela vai ter uma mudança maior e mais cedo, vamos dizer assim, do que a região norte, a região nordeste do Brasil. O autor Sérgio Buarque de Holanda, ele faz inclusive uma analogia muito interessante sobre esse preceito, de que existe uma sociedade cordial e uma sociedade civilizada. A sociedade cordial, ela tem um caráter absolutamente emotivo, é emocional, Ela age exatamente pela pessoalidade como critério de avaliação e, claro, de ação propriamente. Uma sociedade, ela pode também ser definida como civilizada, no sentido em que ela usa a regra, quando ela usa a lei, quando ela usa a, vamos dizer assim, impessoalidade como instrumento, no seu sentido mais estrito. Ou seja, a lei ela tem um caráter limitador, exatamente do abuso do poder daquele que exerce este poder. Nesse sentido, que nós temos aí uma sociedade polida. O Sérgio Buarque de Holanda, inclusive, ele faz uma digressão, ele faz uma análise, olhando para o passado da sociedade japonesa, comparando, por exemplo, com a nossa, quando ele diz assim: no Brasil, a sociedade ela tem características cordiais. No Japão, a sociedade tem características de polidez, conceituando polidez com aquilo que está relacionado à educação. O homem polido é o homem educado. O homem educado segue regras. O homem educado obedece às leis. O homem educado ele tem um caráter de convivência com a norma de uma maneira muito tranquila. Ao passo que o homem cordial ele exatamente tem um preceito muito pessoal e muito emotivo. A norma ela não é regra. A regra é a não norma. Por isso o conceito da imoralidade, como medida da cordialidade. Porque a moral também ela limita a ação do homem em sociedade. E a moral ela se transforma em lei, porque tudo que é lei é moral, como medida do limite desta ação praticada a partir de um sentimento emotivo. O homem polido, portanto, é o homem que conhece os limites da sua liberdade, porque ele aprende desde cedo que o Estado e a sociedade impõem normas e regras para que o homem torne aquela sociedade mais coesa, em que as relações elas se constroem a partir do direito do outro, não interferir naquele outro direito. Ou seja, o direito de um termina onde começa o do outro. Claramente isso aí é uma referência de que a liberdade ela está limitada exatamente no direito do outro. Essa é uma sociedade civilizada e, portanto, polida, diferente da sociedade cordial. A sociedade cordial ela não tem esse limite. Um grande exemplo disso, a gente pode falar inclusive na sociedade brasileira, que é essa construção que se faz, por exemplo, da ideia do legal e o ilegal. Tem um cientista social, um antropólogo chamado James Houston, um professor da Universidade de Nova York. Ele esteve no Brasil por muito tempo, foi professor da UNB, depois professor convidado da USP. E a partir da sua experiência, do tempo em que ele passou aqui, ele escreveu um livro muito interessante chamado Cidadania Insurgente. E ele faz uma leitura muito interessante sobre essa relação no Brasil que existe entre essa tênue linha que separa entre o legal e o ilegal. Ou seja, ele inclusive na pesquisa que ele desenvolve, depois publica o livro, ele diz o seguinte, que muitas vezes o brasileiro ele não conhece muito bem o limite entre aquilo que é legal e aquilo que é ilegal. Ele transita facilmente nessas duas situações sem haver um choque moral
né? Porque ele, de fato, ele não tem essa dimensão, né? Transitar entre o legal e o ilegal é exatamente algo que é muito próximo do conceito, né, do homem cordial. O homem cordial também, ele sempre espera do outro, né, o reconhecimento de que a prática da ilegalidade seja também aceitável pelo outro, né? Muito embora haja limites, mas a gente vê, por exemplo, nas relações de vizinhança, onde um vizinho que está cometendo uma arbitrariedade não o acusa, o outro vizinho não o acusa de estar fazendo aquela arbitrariedade porque tem uma relação afetiva com aquela pessoa. Ou seja, o aspecto afetivo e social, ele acaba sendo mais importante do que o cumprimento da norma, o cumprimento de uma regra, mesmo quando ela está sendo quebrada, né, à luz do dia, né, à frente de pessoas que poderiam, de alguma maneira, né, ter aquilo como um problema. Mas, enfim, essa relação fica nítida, né, no cotidiano, no dia a dia da nossa cultura, da nossa realidade. Eu vou falar de um aspecto também interessante, né, que traz um conceito de, vamos dizer assim, bom, o sentido mais amplo da palavra, né? Quando o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai traduzir a ideia de que algumas palavras definem, né, a tradição do homem cordial. Por exemplo, o homem cordial, ele sempre transfere para o outro a responsabilidade que é dele. Isso não quer dizer que ele não haja, que ele não tenha um papel, mas de modo geral a transferência ela acaba tirando dele uma certa responsabilidade ou então uma clareza daquilo que lhe diz respeito como consequência das suas ações, né? Uma expressão típica apontada por Sérgio Buarque, que se observa claramente na nossa tradição, é a velha máxima: o futuro a Deus pertence. Ora, uma sociedade civilizada, polida, racional, né, segundo Max Weber, o futuro pertence ao homem, no sentido da construção, né? Não se trata aqui da arrogância humana, mas se trata de que a construção do futuro é feita pelo trabalho, pelo planejamento, é feito dentro de, vamos dizer assim, patamares minimamente, né, planejados, aceitáveis diante da expectativa de que uma ação provocada, né, terá uma reação esperada. Ou seja, o futuro a Deus pertence, é como se você entregasse a tua vida, o teu destino, a tua liberdade ao outro, sem tomar providência, e aceitar tudo aquilo que você recebe, sem questionar, sem entender se de fato aquilo que você recebeu é resultado de uma ação ou uma inação também, que isso também está muito vinculado, né? E claro, né, na cordialidade, as relações de parentescos, elas são muito fortes, né? Os avós, os tios, os primos, né? Esse núcleo familiar típico da casa grande, que vai se reproduzir também na sociedade urbana industrial, né? O brasileiro, ele tem essa característica, né, do apego, né, do aconchego, né, familiar. A tradição brasileira torna as famílias muito próximas, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Você jamais verá esse vínculo tão, né, próximo de parentes, né, em convivência mútua, né, e muitas vezes em espaços vamos dizer assim, coletivos, sendo divididos entre irmãos, pai, mãe, etc. E tal. Claro, tem uma questão de natureza econômica que é preciso ser olhado com bastante atenção, mas no aspecto cultural ele também tem um peso nesse traçado, que é característico da nossa realidade, né? A conduta, portanto, característica típica da nossa cultura é o compartilhamento familiar moral, né? Perdão, amoral, ou seja, ele tem uma característica, vamos dizer assim, muito próxima no sentido de minimizar, né, os problemas, né? Quando você cria uma condição em que você não enfrenta os problemas, você minimiza os problemas ou transfere os problemas a outrem, né, como uma situação, vamos dizer assim, que você não tem controle.
O que eu quero dizer é que a característica, portanto, dessa construção da cordialidade, ela gera uma esperança, né, baseado, né, exatamente em uma esperança, em algo que não caracteriza de fato uma realidade, um realismo. E a gente, por exemplo, pode dizer, inclusive, que isso é muito típico da nossa política, né, quando se propaga que o país vai crescer X, que vai se desenvolver, né, tantos por cento, etc. e tal. Quer dizer, muitas vezes o que se sabe ali é por um chutômetro, ou seja, as bases são muito frágeis para apontar de fato uma associação próxima aos resultados que são prometidos, né? Muitas vezes são falácias, são promessas que nunca se confirmam, porque é muito típico da realidade, né, sociocultural brasileira, né, que toma de empréstimo essa característica de minimizar, né, os problemas e maximizar, né, os ganhos. Eu vou dar um exemplo clássico. O Brasil frequentemente passa por avaliação, né, entre países, por exemplo, da OCDE, sobre a classificação do PISA, que é um índice, por exemplo, que mede o nível de escolaridade do setor médio, do ensino médio brasileiro. Aí o Brasil, de repente, está lá em número 74. Aí o 74 cai para número 72 entre lá 120 países. Ora, considerando que o Brasil é a 7ª economia do mundo, né, era compatível que nós tivéssemos, por exemplo, uma educação muito próxima dessa situação. Aí, de repente, depois de 10 anos, a gente consegue diminuir 2 casas, né, melhorando 2 casas. Mas qual é o significado? Se a gente sai de uma posição de 74 para 72, e o governo não usa isso como uma medida séria, por exemplo, para tomar as devidas, né, precauções para realmente mudar a condição, né, educacional do Brasil. Então usa-se propaganda criando a ideia de que há uma melhora na educação do Brasil porque houve uma diminuição na avaliação do PISA. Ora, considerando que as avaliações elas levam em consideração também as economias, o IDH e todos outros, né, critérios, né, inclusive de base, né, não é nem um pouco honroso dizer que uma economia que seja a 7ª economia do mundo tem aí um dos piores índices educacionais do mundo. E a gente é comparado com a Etiópia, comparado com países que, de fato, né, até se explica as causas de uma situação educacional precária, mas no Brasil, de fato, né, é mais uma forma de ocultar a verdade. Então, uma das características, por exemplo, da cordialidade é o cinismo. Ou seja, a cultura brasileira, ela esconde permanentemente a verdade. Ela oculta a verdade e mostra uma realidade que não é fato. Porque na tradição política brasileira não se procura falar a verdade ou se mostrar a realidade dos fatos. O que se busca são sempre ganhar resultado, vamos dizer assim, com poucos resultados apresentados. Ou seja, a própria política como um instrumento, vamos dizer assim, de convencimento, ela acaba criando uma ideia muito equivocada das reais condições existentes na sociedade. Eu estou falando da educação, mas a gente pode falar também de outros setores da sociedade. Sempre se dando a ideia de que a esperança nunca poderá ser, né, abandonada pelo brasileiro. Né? A esperança é a última que morre, algo do tipo. Quer dizer, não é que a gente não deva ter esperança, mas para se ter esperança que seja de fato real, né, é preciso construir algo real, exatamente na busca da realização dessa esperança. Né? Isso vale para o mundo dos negócios, isso vale para a vida prática do dia a dia, uma relação constante de, vamos dizer assim, percepção daquilo que ocorre na vida material, né, na sociedade. Tem uma questão também, quer dizer, que ele diz assim: atravessando toda a sociedade, o familismo amoral determina a primazia absoluta dos interesses e da proteção da família. Isso tem uma relação direta, né, com essa ideia de que se perdoa os erros, aceitando-se, claro, a ideia de que é melhor colocar a mão na cabeça daquele que dando mais uma chance, 2 chances, 3 chances. Não estou dizendo que as pessoas não devam ter a oportunidade, né, de consertar seus erros, não se trata disso. Mas, por exemplo, nós temos um grave problema na estrutura prisional brasileira, e a gente vê nitidamente por várias razões. O sistema prisional, ele, de fato, é um sistema falido, isso não é de hoje,
aliás, os dados já mostravam que nos anos 70 o modelo precisaria ser mudado, e até hoje não houve mudança. Então é um sistema que penaliza, não cura, né, no sentido de regenerar a pessoa. E, no entanto, também existe um sentimento de que o sistema ele é muito piedoso, ele é muito leniente. De alguma maneira tem razão, né? O Estado ele percebe que ele também tem responsabilidade, ele se culpa um pouco por isso, então ele acaba criando uma certa leniência no tratamento de causas graves de crimes cometidos. Ou seja, a sociedade, mais uma vez, ela interage dentro de uma relação muito cínica, né, escondendo as realidades do cenário, né, de guerra, por exemplo, citou da violência brasileira. Esses exemplos que eu dou é mais para entender a prática, né, desse instrumento de análise da sociedade que o Sérgio Buarque definiu como cordialidade do homem, né, do homem brasileiro. A cordialidade e o chamado familismo amoral, né, a chamada disposição habitual para agir de uma certa maneira. Né? Agir de uma certa maneira não é agir da maneira correta, não é agir da maneira como muitas vezes a lei determina, é agir da maneira como os resultados poderão atingir seus interesses, colocando em risco o prejuízo do interesse da própria coletividade. Aí entra, por exemplo, a questão do chamado também, né, egoísmo, né, ou do egocentrismo típico do homem, né, cordial. Naturalmente, quando a gente vai avaliando essas questões apontadas pelo Sérgio Buarque de Holanda sobre a ideia de que a cordialidade, como característica da cultura política brasileira, ela vai marcar, né, a ausência de uma civilidade, entendendo que o conceito de civilidade está relacionado a uma sociedade que as pessoas são polidas, educadas. Um homem educado é aquele que segue as regras, as leis, desde cedo, na escola ou mesmo na família, aprende, né, os limites da sua liberdade, seus deveres e obrigação como cidadão. Que existe também a responsabilização por aqueles que cometem o crime ou aqueles que vão além daquilo que a lei permite. Né? A civilidade, ela trabalha com a ideia de transparência, de racionalidade, de objetividade, eficiência, né, e resultado para o coletivo. Né? O familismo amoral, ele ressalta especialmente a falta de solidariedade no interior da sociedade, né, como um todo. O que quero dizer, a solidariedade, ela está vinculada também a um sentimento muito interessante, né? Ser solidário ao outro também tem a ver com a ideia de que se deve respeitar o direito do outro no limite da sua liberdade. Se confunde isso, muitas vezes, com assistencialismo. O assistencialismo é uma coisa que é muito típica da nossa cultura. E o assistencialismo também está muito associado ao modelo, né, do cordialismo brasileiro. E o cordialismo brasileiro, ele também dispensa, né, a ideia de que a solidariedade ela deva ser utilizada como instrumento de humanização, não como instrumento de apoderamento, né, em que você assiste alguém, você dá assistência a alguém, toma, né, em razão do favor, os favores deles, inclusive no voto. Né? A gente vê isso, por exemplo, de uma forma muito comum através de políticas assistenciais que não tira a pessoa da condição de miséria que se encontra, ou, sei lá, condição social, apenas cria as condições de reprodução e manutenção dos favores, ou seja, a pessoa, para manter o benefício, ela acaba criando, né, uma certa, entre aspas, fidelidade àquele que mantém o programa. Não estou aqui dizendo que o Estado brasileiro não tem que ter programa social, não se trata disso. Né? A gente está falando de algo muito diferente. A gente está falando de um assistencialismo que não altera a realidade, porque ela tem um caráter de continuismo, de permanência e, é claro, de dependência. Não transfere para o sujeito a capacidade de se autogestar, de se autogovernar. Na verdade, o que se faz com esses modelos muito comuns observados em nosso país, né, é uma manutenção de um sistema que continue dando, né, uma reprodução na realidade daquele sujeito. Inclusive, ele passa isso para outras gerações, como, por exemplo, pai passa para o filho, passa para o neto, e, infelizmente, essa é uma história muito comum e triste no nosso país. Né? O Sérgio Buarque de Holanda, ele traz algumas também diferenças típicas, né,
entre a ideia do homem polido e do homem cordismo, do homem cordial, né? Ele relaciona, por exemplo, a ideia de igualdade e hierarquia. Na sociedade, né, igualitária, o que se percebe é que o processo, né, ele deva ser igual a todos. Não no sentido de que a igualdade pela igualdade, pura e simples, né? Mas é uma igualdade válida no sentido de que o sujeito A, o sujeito B, independente das condições, né, históricas, sociais, raciais, étnicas ou algo parecido, tem as mesmas igualdades de oportunidade de aferir, de atingir determinados objetivos. O processo no sistema cordial é absolutamente hierárquico, e isso depende claramente de uma relação de familismo, de favores existente entre, né, o mandatário do poder e aquele que tem uma relação de obediência e de lealdade que recebe os favores, né? Na relação também entre uma sociedade civilizada e uma sociedade, né, cordial como a nossa, né, há uma diferença entre trabalho e aventura. O trabalho ele busca resultado, ele tem como característica resultado. E existe aquele que só busca aventura, ou seja, a mesmice da continuidade do trabalho. A gente vê muito, inclusive, isso em algumas repartições. Não estou falando aqui de todo funcionário público, mas tem muitas repartições que a gente vê essas características da aventura, no sentido assim, de não trazer resultado prático pelo trabalho desenvolvido, né? Claro que o trabalho da administração pública é fundamental, importante, né, para uma sociedade, em qualquer sociedade. Mas a gente também vê muitas características também nesse sentido, né? A sociedade ela também traz como um germe, no sentido clássico, né, a chamada racionalidade, como resultado a ser perseguido, e a sociedade dominada pelo modelo, né, da cordialidade é a afetividade, enquanto que uma é civilizada, a outra é cordial, né? A gente vai trabalhando, né, algumas questões importantes, mas assim, a conduta, né, a falta assim, da civilidade numa sociedade, ela infelizmente ela produz resultados muito negativos, né? Ela evita, inclusive, o processo de transformação e modernização pelo prosseguimento dos vícios clássicos, em razão da manutenção dos seus benefícios, em razão da manutenção daquilo que é conveniente, no sentido claro da palavra. Por isso, a cordialidade, o familismo moral, significam um entrave à contribuição, né, do desenvolvimento, né, porque você recusa a igualdade, você recusa o resultado, você recusa a construção de uma sociedade de fato progressista, né? Na chamada concepção moderna, o bem, chamado bem universal, você impede, porque você está só pensando no seu enquanto indivíduo, não no sentido clássico do liberalismo, né? Que aí seria positivo, mas no sentido de usar o benefício em detrimento do coletivo. É nesse sentido que a gente pode estabelecer esse paralelo, né? Ou seja, o bem comum, ele não é possível numa sociedade cordial. Ele só é possível numa sociedade em que o sujeito, né, ele é conhecedor do seu papel e ele é absolutamente, né, polido, educado. Ou seja, ele sabe o seu papel, sabe suas funções, sua obrigação, seu dever, né? Naturalmente, isso vai produzir resultados, né, de uma maneira muito forte e muito singular, né, para possibilitar uma sociedade, de fato, cidadã. Uma cidadania moderna, de feição civil, né, e que busca a participação, né, no sentido claro da palavra, né. A cidadania, em sua forma mais moderna, deixa de ter um traço marcadamente cívico quando ela não tem esse caráter, né, de participação, né, do cidadão, em que a coisa pública não é vista como público e tratado como coisa pessoal e como coisa particular, né. Quer dizer, um dos grandes desafios da sociedade moderna, de fato, é a cooperação, a confiança, a reciprocidade, a civilidade e o bem-estar coletivo, baseado na comunidade cívica e na prosperidade econômica. Em tese, né, o que se busca é um incentivo à formação, né, do indivíduo, do cidadão, iniciada pela escolarização de um Estado laico, de um Estado aberto, de um Estado transparente, que busca, sim, resultados efetivos, né, e concretos na sua elaboração, né? Portanto, é preciso estabelecer relações de solidariedade individual,
mas que tenha como princípio a responsabilidade pública. Basicamente, quando se pensa dentro desse propósito, a gente vai conseguir compreender melhor, né, esse trâmite, né? Claro que isso tudo vai implicar num processo democrático dentro de uma medida muito visível na nossa sociedade. Um país democrático, ele vai buscar o aprofundamento da igualdade de direitos, da igualdade de oportunidades, da transparência da coisa pública, da publicização da coisa pública, da racionalidade da coisa pública, do melhor resultado possível daquilo que é público para que o resultado possa ser coletivo no sentido do melhor produzido, do bem comum, aquilo que pode ser definido dentro de um ordenamento politicamente justo, né? Que seja para a produção de uma verdadeira nação, não para o benefício de uma coletividade pequena em detrimento da sociedade, né? E é claro, os resultados eles vão aparecer com muita clareza nesse sentido, né? Eu vou dar um breve encerramento em razão do nosso tempo, né? Só para finalizar essa questão, em tese, o que a gente pode concluir com a aula de hoje, né? O Brasil ele passa por muitas transformações desde a sua colonização, né, passando pelo período imperial, depois pela Primeira República, a Segunda República, a Terceira, agora a gente já está na chamada Quarta República, né, considerando, né, as mudanças periódicas e sem dúvida alguma, constitucional. Um dos grandes avanços da Constituição de 1988, sem dúvida, foi exatamente perceber o quanto o Brasil, né, tinha mudado e o quanto era necessário implantar uma nova lei ou uma nova Constituição ou uma Carta Cidadã para produzir o bem público no sentido mais civilizatório daquilo que o Weber chamaria, né? Ou seja, construir um verdadeiro país de cidadãos para que esses cidadãos construam uma sociedade democrática dentro de pilares, né, civilizatórios, né? Em tese, é maximizar o bem-estar social, produzir uma política que seja eficiente e eficaz e que resulte num bem-estar coletivo. Nenhuma política dentro de um processo democrático ela é aceitável, ela traz benefício se ela for, né, direcionada a uma minoria. A política ela tem que ter um caráter coletivo, público, resultante de uma ação responsável, transparente, né, obedecendo às normas, dentro desse processo, né, amplo da publicização das suas ações. Ou seja, o Estado, em última instância, tem que garantir, né, a felicidade dos seus cidadãos. O Estado ele tem que produzir políticas para que o seu cidadão ele tenha condições de produzir e reproduzir, né, com mais eficiência, com mais qualidade, e que tenha condições de capacitar o seu potencial criador, né, como indivíduo, como ser humano. Então, diante disso, a contribuição do Sérgio Buarque foi fantástica para ilustrar um pouco das características da identidade cultural brasileira, que hoje a gente conhece com mais nitidez, com mais clareza. A mensagem de hoje ela está muito relacionada a essas características. Eu espero que eu, de alguma maneira, tenha contribuído, né, dentro dessas considerações aqui apontadas, nesse breve relato dessa obra tão importante desse sociólogo, um dos mais importantes do século XX, o Sérgio Buarque de Holanda, para que a gente possa ter dimensão da contribuição que foi, né, o estudo e a temática dessas características da identidade nacional brasileira. Quando nós falamos nós somos brasileiros, é importante nós sabermos de fato quem nós somos, o que nós somos, o que nós queremos e para onde nós queremos ir. Em tese, é um sentido muito claro que precisamos construir o nosso futuro. O nosso futuro a nós pertencemos. Deus, claramente, faz parte do futuro, mas nós somos responsáveis em construir esse futuro. Tá? Essa é uma mensagem que eu deixo aqui, a gente se vê na próxima aula. Lembrando que na próxima aula a gente vai voltar a falar sobre a história do sindicalismo e a gente vai trabalhar a chamada Liga Camponesa, né, ou as Ligas Camponesas, que é um retrato muito duro do nosso momento político, econômico e social, especialmente ali entre os anos 50 até os anos 60, entendendo um pouquinho essa questão do latifúndio, que é um dos grandes dramas sociais que existem até hoje, que existe até hoje em nossa sociedade. Então nos vemos na próxima semana. Um bom dia a todos.